Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio, peçamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos nestas semanas vivendo o tempo da Páscoa até a festa de Pentecostes. A palavra de Deus hoje ajuda a gente a mergulhar no mistério da Páscoa de Cristo, da vida nova que a ressurreição dele nos trouxe. E a gente é chamado por Jesus a continuar aquela conversa de domingo passado, tão bonita, em que Jesus, no Evangelho de João, como hoje também estamos no Evangelho de João, domingo passado a gente estava no capítulo 10, demos um salto hoje para o capítulo 15 de João. Domingo passado, lá no capítulo 10 de João, Jesus mostrava para nós como é que ele ressuscitado, presente em nosso meio, precisa ser acolhido por nós. Ele se apresenta a nós como que? Como que? Bom pastor. Eu sou o Bom pastor. bom pastor. Ele disse que ele é o bom pastor, que nós somos as ovelhas, que tem maus pastores, que são mercenários, que tem lobo. Mas ele é o bom pastor, nós somos ovelhas. E para ser ovelhas dele, nós precisamos fazer o quê? Só se torna ovelha dele quem? Quem escuta, ele dizia. Quem escuta a minha voz. Até as ovelhas que estão noutro redil, redis, não é? No plural. Até as ovelhas que estão lá noutros currais, ao escutarem a voz de Jesus, se tornarão ovelhas dele, o bom pastor. Hoje Jesus continua a falar de
como é que ele ressuscitado pode ser acolhido por nós? Como é que nós vamos viver essa relação com ele e como é que ele vive esse relacionamento conosco? Tomem comigo o Evangelho, o número 9 do seu folheto. João 15, 1 a 8. Para vocês, pais de crianças e adolescentes, que às vezes vocês apanham muito para dar conta de explicar para a criança essa relação, como estabelecer essa relação nossa com Jesus, aqui tem um texto que tem uma comparação muito bonita. Mas é preciso ter um quintal em casa com algumas plantas, ou ir passear na roça para ensinar a meninada essa comparação que Jesus faz. A meninada de hoje é tão urbana, até o povo que mora na roça hoje é urbanizado, não é? Que talvez essa linguagem rural, do ambiente mais agrário do Evangelho, fique muito longe dos corações nossos. Vamos ver? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, vamos comigo toda a igreja, bem bonito: eu sou a videira verdadeira e o meu pai É o agricultor. Então, domingo passado ele dizia: eu sou o bom pastor. Um dos pastores, eu dizia, não é? Não é eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Hoje de novo tem isso. A gente precisa entender num zelo com a regra da língua portuguesa, da gramática. Eu sou, leia comigo, a videira verdadeira. Quer dizer que existem videiras que não são verdadeiras, que são mentira pura. Eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira? Bom, essa palavra videira, ela serve tanto para definir uma lavoura de quê? Uma plantação de quê? De uva, quanto um pé de uva, não é? Aqui nesse caso, Jesus está se referindo a um pé de uva. Eu sou a videira, eu sou o pé de uva verdadeiro. Quer dizer que existem pés de uva falsos. Não sei se tem alguém aqui lá do sul, onde se planta mais uva do que aqui no Goiás. Mas, para a gente entender melhor, geralmente a uva tem aquela chamada a uva selvagem, que ela é extravagante, ela dá muita rama, não é? E ela não é boa, ela resiste às pragas. Aquilo que comumente ataca o pé de uva normal, não ataca ela é selvagem, ela tem uma resistência danada a tudo quanto é tipo de praga, ao sol que castiga muito, a chuva ou a neve onde cai neve. A uva selvagem. Como existe também a uva que é mais delicada, aquela uva teve tanto enxerto de uma muda noutra, que ela desenvolveu uma espécie com características próprias, mas que é extremamente frágil. É de excelente qualidade, mas que exige um cuidado enorme. A uva selvagem, geralmente, ela é muito boa de rama. E a uva boa, ela é muito boa de raiz. Tem pés de uva que duram décadas. Eu vou usar uma linguagem para a gente entender essa expressão de Jesus, que depois você, pai e mãe, vai explicar em casa, montando um laboratório lá para explicar. A uva, deixa eu aproveitar um ramo aqui, estragar os arranjos da Eunice. O ramo da uva é assim, você vem e corta ele, não sei se isso aqui vai quebrar fácil, não é? Aí, você corta ele, aí você pega
Você pega um outro ramo, você abre esse talo aqui, eu estou bom de unha, põe esse galho da uva selvagem aqui no meio, amarra uma fita ou um plástico ou um cordão, não é? E põe na sombra e vai regando, regando, regando. A raiz é da uva boa, tem resistência para danar. E é ela que vai definir que tipo de fruto vai dar o ramo. Esse ramo veio da uva selvagem. Ele é bom para crescer, para danar. Tem uma resistência danada para a praga. Então é uma combinação perfeita, não é? O tronco, que tem profundidade, que tem qualidade, que tem raiz lá no profundo. E o ramo, que é resistente demais. Jesus está falando que ele é a videira e nós somos os ramos. Santo Agostinho fala que Jesus, a cruz era a árvore da morte, porque havia a árvore da vida no paraíso, não era? Que se tornou a árvore da condenação, a árvore do pecado. Santo Agostinho diz que quando Jesus foi traspassado pela lança, derramou água e sangue, e é o Evangelho de João que fala isso, aí, pelo sacramento do batismo, nós todos fomos enxertados aqui. Pelo batismo nós fomos enxertados nesse tronco. Então, toda pessoa que é batizada, ela é um ramo selvagem que foi enxertado no tronco da videira verdadeira. E que por isso, você pode ter a origem mais horrorosa, o pai, a mãe, o vô, a avó, a história mais triste, dramática e trágica e pecadora e miserável dos seus antepassados, mas o dia que você é batizado, você passa a ter a natureza nova, agora não mais do ramo selvagem, mas do ramo divino que é Cristo. Então depois que você é batizado, não tem mais aquela bobagem que existe hoje em dia, que está muito na fama nas igrejas, pregando a libertação das maldições hereditárias. Entendeu? Quando você é batizado, você é cortado do ramo selvagem, da árvore do pecado e da morte de Adão e Eva lá no paraíso, e você é enxertado na árvore da vida, aquela herança que te determinava, o sangue, as raízes suas, a árvore genealógica sua, não tem mais domínio sobre você. A partir do seu batismo, é Cristo que define o resto. Está claro? Então a partir de hoje, você não tem mais que arrumar aquela desculpa horrorosa, que o seu temperamento não presta, que você é impaciente, que você é nervoso igual seu pai, que você é vagabundo igual seu pai, que você é paquerador igual seu pai, igual seu avô. Acabaram essas desculpas esfarrapadas, entendeu? A partir de agora, o seu vínculo no batismo prevalece a seiva que vem das raízes da videira verdadeira que é Cristo, e não a seiva que vem da herança da árvore genealógica. Está claro isso, minha gente? Está claro isso? Se vocês disserem que está claro, significa que acabaram as desculpas esfarrapadas. Está claro? Então bate uma salva de palmas para Jesus, que Ele é a videira verdadeira. Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Estenda sua mão para a cruz de Jesus e diga comigo: Jesus, videira verdadeira, única verdadeira, muito obrigado por aceitar, enxertar a mim um ramo selvagem na videira verdadeira. Obrigado, Jesus. Não tem como eu não produzir frutos bons. Amém. Agora vamos ver o resto. Agora veja o que ele falou dele. Ele falou que ele é a videira verdadeira. E ele falou também que o dono da roça é quem? Leia lá então, tem muita gente em dúvida. Leia de novo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é
Quem é o dono da roça? O Pai, o divino Pai eterno. Quem é o dono da roça? Quem é o dono da roça? Não é mais aquele negócio, eu sou da família, eu no caso, da família Nascimento, meu pai era alcoólatra, meu bisavô era prostituído, eu sou de uma família de pecado. Não, a partir de agora, nós somos ramo, Jesus vai falar daqui um pouco, Ele é a videira verdadeira, o divino Pai eterno é que é o dono da roça. E tem como o divino Pai eterno plantar uma roça que não presta? Tem? Não. Tem? Não. Então vamos ver as consequências que vêm para nós. Versículo 2. Agora vai falar de nós. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Olha, o ramo que não dá fruto, o que ele faz? Ele mete o facão, corta. Mas o ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele, o que é limpar? É quando chega o inverno, você vai lá no pé de uva e faz isso aqui, ó, entendeu? E corta o brotinho. Passa o inverno inteiro o ramo colado lá na videira desse jeito, descansando, repousando, economizando energia. Quando vem a primeira chuva, esse ramo que está podado foi limpo, tirou os galhos velhos, os galhos secos, as folhas, ele descansou, ele repousou. Quando dá a primeira chuva, esse raminho está num gás danado para brotar e para dar fruto, para florir e dar fruto. Entendeu? Então, o ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Corta, ele mete o facão. Nós fala aqui em Goiás desse jeito, né? Mete o facão na raiz. E o ramo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Eu gosto de brincar com essa expressão. Crianças, com Jesus é assim: ou tem o facão para cortar, para jogar fora, ou tem o facão para podar. Na vida de fé, não tem como viver na igreja, viver a fé em Jesus, sem levar umas facãozadas. Entendeu? O critério único critério, só existe um critério para a gente ficar unido a Jesus. O critério qual é? Como também existe um critério para a gente não ficar colado em Jesus. Leia de novo, versículo 2. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Minha gente, olhe para cá. Aqui tem uma sentença brava. Todo ramo que em mim não dá fruto. Eu venho na igreja para receber a bênção de Jesus, para Jesus me abençoar e eu produzir fruto. Eu venho na igreja para eu permanecer unido a Jesus, para que eu produza frutos colado em Jesus. Entendido? Grudado em Jesus. Se eu não der fruto, eu sou cortado de Jesus. Se eu der fruto, ele limpa. Vamos ver as consequências disso? Ele limpa para quê? Ou a igreja reage. Para que ele limpa? O que é limpar? É podar. Pegar uma criança cheia de vida, empolgação. Hoje em dia está na moda falar que a criançada é hiperativa, não é? Imagine, a criança empolgada, assim. Aí você chega no bichinho e fala: olha, isso aqui não pode ficar em você. Isso aqui não pode ficar em você. Isso aqui não pode ficar em você. Uma esposa, um esposo que chega em você e fala assim: bem, para a gente sustentar a nossa família e nosso casamento,
nós não podemos mais isso, não podemos mais isso, não podemos mais isso, não podemos mais isso. É fácil aceitar ser podado? É fácil permitir que alguém chegue na gente e meta a tesoura e diz, tira isso, tira isso, tira isso? É fácil aceitar isso? E tem gente que até gosta, mas na maioria das vezes pessoas de bom senso não gostam não. É fácil ficar convivendo com uma pessoa o tempo inteiro podando ela? É fácil? Tem coisa mais desgastante? Ficar o tempo inteiro dizendo para a pessoa, você não pode, você não pode, você não pode. É fácil ficar podando? É desgastante demais, não é? É desgastante as duas coisas. É desgastante podar e é desgastante ser podado. Mas não existe a menor possibilidade de permanecer ligado a Jesus sem ser podado. Quem não aceitar ser podado vai ser pior. Vai ser o quê? Vai ser o quê? O que você prefere, ser podado ou ser cortado? É uma escolha excelente para você fazer a partir de hoje. O que você prefere na vida de fé? Ser podado ou ser cortado? Hoje eu fiz de propósito, eu queria até que ele não estivesse aqui para não humilhá-lo. O nosso irmão Wilsinho, o de chapéu aqui. Ele é doente, ele não faz por maldade, mas é doença. Ele tem uma obsessão por terço. Vocês podem ver que ele anda para lá e para cá, caçando quem está com terço na mão para tomar os terços. Eu estou me orientando com psicólogo, com psiquiatra, até com juiz eu estou me orientando, para que me dê a dica, com um neurologista também, como tratar uma pessoa com uma deficiência que ele tem. Eles me disseram, olha, é preciso tratá-lo com carinho, mas é preciso impor limite para ele, senão vai ficar insuportável. Ele chega numa pessoa que está com um terço ou um colar que parece terço no pescoço e que tem um nylon, por exemplo. Hoje foi você? Não, cadê? É você que foi. Essa aqui foi a sorteada hoje. Ele pegou o terço dela. O psiquiatra me orientou. Quando ele tomar o terço de alguém, vai e tome dele, ainda que arrebente o terço tudo. Ele precisa perceber que não compensa fazer isso. E ele tem inteligência. O Wilson não é burrinho, não. Ele tem uma percepção altíssima. O primeiro impulso dele é de violência, é de bater mesmo, é perigoso. Entendido? Vocês mulheres não arriscam não, mas nós homens, percebeu que ele chegou para tomar um terço de alguém, nós temos que chegar e tomar o terço e arrebentar. Porque ele precisa aprender que não compensa o crime. É lógico que para alguns, eu vi que o irmão tinha chegado mais cedo e ele está vindo pela primeira vez. Ele vê o padre chegar na mão de um e tomar o terço e arrebentar o terço, pensa, esse padre é doido, né? Mas é preciso ter coragem de podar uma árvore, um ramo, porque senão ele fica perigoso. Uma hora, chega uma mulher com um colar, me avisaram isso do risco, com um colar resistente, que tem essas miçangas parecido pérola, conta de rosário, com nylon, com linha de anzol, e se ele puxar, pode degolar uma pessoa, dentro da igreja, entendido? Então, é difícil, eu fiquei tremendo, que eu nunca tinha feito isso ainda, eu só tinha recomendado que os irmãos fizessem isso, mas ainda não tinha aparecido a oportunidade para eu fazer. Eu falei, eu vou ter que fazer, eu que estou vendo, eu tenho que enfrentar. E eu fui e arrebentei o terço, estourei o terço, e ele está o tempo inteiro agora mesmo olhando de banco em banco, cadê um terço para eu tomar, não é? Mas essa poda, ela não é fácil para ninguém, nem para padre, nem para o Wilson, nem para ninguém. Mas nós precisamos ter coragem. Vocês que são esposas e esposos, não vai render a vida de vocês se vocês não tiverem de tempo em tempo um momento para sentar juntos, pegar a palavra de Deus. É a palavra de Deus o melhor facão para podar a gente. Ler a palavra de Deus. Esse texto de hoje, vocês esposas e esposos, chegam em casa, senta e falam um para o outro, bem, o que precisa ser podado em mim? O que precisa ser podado? Dá uma boa conversa, não dá? Vai render, não vai? Alguns caminhõezinhos de matéria orgânica para jogar por aí. Mas em Jesus
Não fica quem não aceita ser cortado, ou cortado de vez, ou cortado para ser limpo e tirar os ramos, para que dê mais fruto ainda. E vocês mulheres sabem disso, porque nós homens somos mais custosos. Quando você dá uma catracada daquela no marido, ainda fala assim: bem, eu fiz isso por você porque eu te amo. Aí que o bicho fica com mais raiva ainda, não é? Não é? Aí é que ele fica emburrado. Se ele ia ficar emburrado 3 dias, agora ele vai ficar emburrado 3 semanas, porque você falou que aquela catracada que você deu ainda é por amor. E foi ou não foi por amor? Muitas vezes. Tem hora que é por capricho e por birra também, né? Porque tem uns benzinhos que são custosos, não tem? Umas benzinhas também. Vamos voltar ao texto. Versículo 3. Pegue lá comigo. Leia, que coisa impressionante. Leia. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Aquela tesoura de podar planta, já viu todo mundo? Qual é a ferramenta que serve para limpar a gente, para podar a gente? O que está escrito aí? Qual é a ferramenta? Palavra. A palavra de Deus. Minha gente, o problema nosso é que nós não entendemos a palavra de Deus como essa ferramenta poderosa, capaz de limpar a gente, tirar da gente os ramos, os galhos secos, as folhas murchas, os ramos estragados, podar, limpar, para que a gente dê mais fruto ainda. Todo domingo, quando vocês vêm para a missa, eu sei que proporcionalmente o tempo que a imensa maioria dos padres gastam com a pregação não se compara com o tempo que eu gasto na pregação. Mas chegou um momento na minha vida de padre que eu tive que tomar uma decisão dramática. Ou eu vou ter que enfiar a cara na pregação da palavra, ou eu vou gastar a minha vida inteira na pregação e não vai dar resultado nenhum, porque as pessoas vêm aqui, eu fecho o livro lá, dou uma mensagenzinha, você vai para casa sem entender nada. A pregação da palavra, a meditação da palavra, a oração da palavra é o momento desgastante de ser limpo. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Aí você diz para Jesus assim: Jesus, eu não estou limpo não, porque eu não tenho prestado ouvido na palavra do Senhor. Jesus, eu tenho muita preguiça. Às vezes eu vou rezar, Jesus, eu pego a Bíblia, leio, mas a distração não me deixa meditar e concentrar no que o Senhor falou, Jesus. Jesus, às vezes eu vou rezar, leio a palavra, eu começo a meditar versículo por versículo, do jeito que o Padre Antônio faz lá na missa, mas me dá um sono danado, de repente eu já estou capotado na cama, Jesus. Jesus, eu não dou conta de experimentar esse caminho de limpeza. O que a gente faz na casa da gente? As donas de casa aí, e muitos honrosos donos de casa que ajudam as esposas, e filhos também. Tem a limpeza que você faz todo dia, não é? Mas tem o dia da faxina, não tem? Você vira tudo de perna para o ar. Você bagunça tudo, não é? Tudo, revira tudo, para limpar detalhe por detalhe. Depois você vai colocando cada coisa no seu lugar. O momento da homilia é o momento dessa faxina que a gente tem que fazer no coração e na alma, no corpo, na mente, no espírito. Olhando para o seu coração, para a sua vida, para o nosso mundo, nós estamos precisando prestar mais ouvidos na palavra do Senhor para ter uma limpeza boa, ou já estamos limpos? Estamos precisando de limpeza? Existem muitas sujeiras precisando ser tiradas de nós? Vamos ver então, pegue lá. O critério para permanecer limpo, versículo 4, leia: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Vamos de novo à imagem do ramo. Se lembrem
eu vou estragar outro enfeite aqui. Se lembram do domingo de Ramos? Se lembra? As folhas de palmeira, e eu dizia: leve esse ramo para casa, põe lá num lugar bem visível, não põe na água não. E põe em cima de uma mesa, põe na parede. Na medida que ele vai secando, você vai olhando para ele e diz para você: se eu não permanecer em Jesus, eu vou secar, eu vou torrar, eu vou virar pó igual esse ramo. Agora, aquele mesmo mistério do domingo de Ramos, nós voltamos hoje a ele. Jesus fala: todo ramo que em mim permanece dá fruto. Quem não permanece em mim não vai dar fruto. O problema é que a gente não quer permanecer em Jesus. Nós queremos a bênção dele, mas ele fica lá e eu fico cá. Permanecer é muito mais do que receber uma bênção, um milagre. Permanecer é não desgrudar de Jesus em momento algum. Ficar aqui grudado nele, colado nele, preso nele. Vamos ver? Olhe lá comigo. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo. Diga comigo: eu não posso dar fruto por mim mesmo. Diga comigo: eu não posso dar fruto por mim mesmo. Só vou dar fruto Se eu permanecer em Jesus. Se eu permanecer em Jesus. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em Jesus. Irmãs e irmãos, essa palavra permanecer, ela é muito mais do que rezar de manhã e à noite, à hora de dormir. Permanecer significa tudo, mas absolutamente tudo que eu for fazer, eu tenho que fazê-lo colado em Jesus, grudado em Jesus, amarrado em Jesus. Versículo 5, leia comigo: eu sou a videira e vós os ramos. Minha gente, tem tantas pessoas que se arrebentam na vida porque elas se confundem, porque elas acham que são boas demais, elas acham que elas são a videira verdadeira. E Jesus fala que nós, mesmo produzindo muito fruto, mesmo estando nele, nós não passamos de quê? De ramos. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus e diga comigo: Jesus, me ajude a tomar consciência que eu, mesmo produzindo fruto, sou apenas um ramo. Vou ser sempre um ramo. Abaixe a sua mão. Nós somos ramos. Ramo, minha gente. Ramo é um trem perigoso. Como é seu nome? Vitória? Vem cá, Vitória, fica em pé aqui, me ajude. Vitória, ramo, segura aqui. Vem cá, Lohane. Lohane, eu confundo o nome desses meninos tudinho. Levanta mais, Vitória. Põe seu braço aqui, assim. O ramo, isso. O ramo vai crescendo. Todo mundo está vendo? Está crescendo para o alto. Mas o dono da vinha chega e fala: não, bichinho, você tem que crescer por aqui. Aí o raminho volta. O dono da vinha vem, prende ele aqui. O bichinho volta. Aí chega uma hora que o dono da vinha vem, prende ele, amarra ele. Ele até dá umas quebradas, umas estaladas, mas amarra o bichinho. E agora o bichinho vai ter que crescer só. Na medida que ele cresce um pouquinho, vai amarrando. Abre o braço. É o estaleiro da videira. Ele não sai do estaleiro. Entendeu, Vitória? Além de ser podado, os raminhos precisam ser também presos no estaleiro. Aqui no Goiás já não tem pé de uva, a gente tem pé de chuchu, né? Lá na roça ontem eu estava com a minha família e tem lá um pé de chuchu que as ramas já passou, o estaleiro está indo lá no meio do pasto. Você tem que puxar a rama para cima do estaleiro, porque senão chuchu não dá no chão, né?
Para mim nem nada. A coisa mais difícil que tem, sabe o que é? Como é seu nome? Tiago. Tiago e Arthur. Para mim nem nada da idade de vocês, sabe a coisa mais difícil do mundo? Depois de ser podado, até uma certa idade vocês são podados. Depois de uma certa idade vocês são amarrados no estaleiro certo, entendeu? Essa é a parte mais difícil da vida de adolescente, não é? Pai e mãe sabem, não é? É a parte mais difícil da vida. Não só ser podado, mas ser dobrado. Você não vai crescer para cá de achim, você vai crescer para cá de achinho. Entendeu? Ah, mas eu quero. Você quer, mas você é ramo. Você não é videira. Você não faz o que quer. Você é ramo. A lavoura de uva é dessa cerca para cá. O seu ramo já passou a cerca, já está lá no meio do mato. Seu raminho tem que ser torcido. Torcido, às vezes a gente até faz um estaleiro meio torto assim, mas você vai voltar para o meio da roça, bichinho. Entendeu? Agora, minha gente, o problema nosso é que nós não suportamos aquelas duas palavras lá da quaresma ainda. Nós não suportamos. Quais são as duas palavras mais difíceis de engolir? Eu preguei 2 domingos seguidos na quaresma, da carta aos Hebreus e da carta aos Romanos. Não está no folheto aí hoje não. Mas quais são as duas palavras mais difíceis de engolir, de aceitar na vida cristã? Quais são as duas palavras mais difíceis de engolir na vida cristã e no mundo de hoje? Obediência e sofrimento. Carta aos Hebreus e carta aos Romanos, que eu preguei demoradamente aqui. Duas palavras difíceis de engolir. Lembra? Nós temos muita dificuldade de memorizar. Sabe por quê? Porque se a gente guardar a palavra, a gente vai ter que seguir a ela. Então a melhor maneira da gente não deixar ela podar a gente, nem amarrar a gente no ramo certo, é falar, esqueci. Se eu perguntar que mágoa que você tem do seu pai, lembra aquele dia que eu falei isso? Mágoa que você tem do seu pai, da sua avó, do seu irmão, você sabe tudo, mas se eu perguntar o que Deus te falou, há 3 domingos, 4 domingos antes da Páscoa, nós já esquecemos. Mas são duas palavras dificílimas de engolir e que não tem possibilidade de ter vida cristã sem elas. Quais são? Obedecer, graças a Deus. Obedecer, e por causa do obedecer, e sofrer. A carta aos Hebreus e a carta aos Romanos, Jesus entrou na glória, sentou à direita do Pai, por aquilo que ele sofreu, e obedeceu. Lembra? Nós não suportamos a ideia de obedecer e de sofrer. Nós queremos cada um ser uma videira selvagem, que vai crescendo as ramas e mata tudo que está ao redor. Não tem umas trepadeiras que são desse jeito no quintal? Não tem? Umas plantas que a gente planta no quintal, ela desce para o quintal do vizinho, cobre a calha do telhado do vizinho. Não tem planta assim? Nós queremos ser planta selvagem. Nós não suportamos obedecer e sofrer. É exatamente ser podado, ser limpo. Vamos ver mais? Pegue lá. Vamos ler o versículo 5 até o final. Tome lá. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Se você está contente com as merrecas de frutinha azeda que você está produzindo, é porque você não está permanecendo em Jesus. Comece a permanecer em Jesus, que vai produzir o quê? Muito fruto. Leia. Porque sem mim nada podeis fazer. Repita isso. Porque sem mim nada podeis fazer. Minha gente, olha para cá. O dia que seu pai e sua mãe batizou você, raminho selvagem que enxertou você no tronco da videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Se você resolver deixar de ser ramo e começar a querer ser a videira,
Se você não aceitar ser podado, ser limpo, se você não aceitar ser amarrado no braço da cruz e espichar para o lado do braço da cruz, você vai ficar sem Jesus. Olha o que vai acontecer com você. Tem ramo que, se crescer demais, tem galho que cresce demais, ele pesa, ele chega a quebrar por conta própria, não tem? Não tem? Não caia na besteira de crescer na direção que você quer. Você pode até crescer demais, e a hora que você estiver no top, todo mundo te aplaudindo, todo mundo te elogiando, você é próspero, você é abençoado, você é famoso, você é elogiado, você conquistou o que você queria. Ao que você estiver no topo, o que vai acontecer com você? Você vai simplesmente cair. E todo mundo que te elogiava, que te aplaudia, que comemorava seu aniversário, que telefonava para você, vai fazer o que com você? Vai fazer lenha de você. Vai aproveitar o seu bagaço para dar ração para cavalo e égua e para jumento. Não arrisque crescer sem Jesus. Você pode até crescer, mas você sem Jesus não vai poder fazer nada. Isso é uma sentença de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, leia comigo. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Você quer esse destino para você? Quer? Olha o que vai acontecer, não vai só secar não. Além de secar, o ramo que não permanecer em Jesus vai ser lançado fora, vai secar. Mas tem mais, leia. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Destino bom? Você quer esse destino? Versículo 7. Se permanecerdes em mim e em minhas palavras, presta atenção agora. Agora não é só permanecer em Jesus, tem que permanecer em Jesus e permanecer também no quê? Nas palavras dele. Entendido? Então você vai ter que, a partir de hoje, arrumar um lugar para guardar a palavra de Jesus, senão não vai adiantar não. Se permanecerdes em mim e em minhas palavras, e minhas palavras permanecerem em vós, leia: pedi o que quiserdes e vos será dado. Aleluia. Você está rezando, não dá resultado nenhum? Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Minha gente, nós não guardamos duas palavras de 6, 7 domingos atrás: obediência e sofrer. Nós não temos que só permanecer em Jesus. A palavra de Jesus tem que permanecer em nós. Nós temos que virar uma Bíblia. Alguém puxou um assunto conosco, a palavra dele está lá viva. Nós temos que nos transformar em uma Bíblia. Isso não significa saber a Bíblia de cor necessariamente, mas ter o sentido daquilo que Jesus fala e ensina. Leia comigo. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Você está pedindo e não está sendo dado para você, é porque você não está permanecendo em Jesus, porque a palavra de Jesus não está permanecendo em você. Então não vai dar mesmo nada. Você pode fazer essa reza sua até quebrar os ossos do joelho, tanto ajoelhar. Desconfie das suas rezas. Reza, faz novena, faz promessa, faz voto, faz renúncia, mas não permanece em Jesus, e a palavra dele não permanece em você, pode pedir, que não vai ser dado. Está claro? Jesus está jogando limpo e aberto com nós? Tá? Está limpo o jogo? Olha que coisa linda que vem agora. Versículo 8. Nisto meu Pai é glorificado. Qual é a glória do divino Pai eterno? Qual é a coisa que mais enche de glória o coração do divino Pai eterno? Leia, igreja, bem forte. Que deis o quê? Muito fruto. Amém, igreja, reage. Que deis Muito fruto. e vos torneis Meus discípulos. duas coisas
que enche o coração do divino Pai eterno de glória, a gente produzir muito fruto e ser discípulo de Jesus. Agora, nós podemos dar nome a esses frutos. Nós ainda não fizemos isso. Mas quais são os nomes de... Você imagina, você um galho, um ramo de uva bonito, com um caixão de uva, ou vários cachos de uva bonitos. Cada uva daquela pode ter um nome, não é? Aí vem aquela tranheira bonita que vocês falaram. Cada uva tem um nome. Perdão, que mais? Amor, paciência, fé, solidariedade, partilha, que mais? Sabedoria, paz, piedade, confiança, união, esperança, compreensão, doação, perseverança corrigindo os outros, perseverança engolindo o sapo e aceitando os outros corrigir você, te podar. São dois nomes bons também para os frutos, não são? Fale para Jesus agora: Jesus, pega o facão e mete o facão. Tira de mim tudo que não presta e me ajude a produzir muito fruto e ser discípulo do Senhor. Isso será a glória do Pai eterno. Agora incline a sua cabeça e converse com Jesus. O que essa palavra faz você pedir a Jesus agora? O que você está mais precisando hoje? Fale para Jesus ajudar você por essa palavra, aplicar essa palavra em sua vida. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Fale com Jesus. Peça para Ele limpar você de tudo que não está deixando você produzir fruto. Tirar de você tudo que impede você. Mesmo que você tenha esforçado demais, lutado demais e tem sentido um fracasso em tanta coisa na sua vida pessoal, sua vida afetiva, familiar, profissional, sua vida de fé. Peça para Jesus fazer uma limpeza em você. Peça para Jesus ter a misericórdia de você e não cortar você dele, porque senão você vai secar, você vai morrer, senão você vai ser queimado no fogo. Peça para Ele socorrer você e não deixar que você seja cortado dele. Fale com Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração.
Incline a sua cabeça. Fale com Jesus, comigo, ou continue rezando do jeito que você mais se sente tocada, tocado. Jesus, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, sabe de tudo que me impede de produzir muito fruto. Jesus, o Senhor sabe também do quanto eu tenho sofrido por não entender que sou um ramo, que o Senhor é a videira verdadeira, a árvore da vida. Eu sou um ramo desta árvore. Jesus, eu te peço, hoje, me ajude a entender o que significa permanecer no Senhor e a sua palavra permanecer em nós, para que produzamos fruto. Me ajude a entender isso, Jesus. O Senhor não veio neste mundo com prazer de me cortar, de me ver secar, de me ver ser queimado no fogo. O Senhor veio nesse mundo, sofreu tudo que sofreu na cruz, para me salvar, para me libertar da condição de ramo selvagem. Jesus, eu te peço, socorre-me com o seu auxílio, salva-me de tudo que me ameaça de ser cortado, lançado fora, secado e queimado. Salva-me de tudo isso, Jesus. Jesus, eu te peço, por sua palavra, limpa-me, tira tudo de mim, as minhas cascas, meus ramos secos, meus galhos secos, tudo que em mim me impede de produzir muito fruto. Vá falando com Jesus. Confesse para Jesus aquilo que não tem deixado você produzir fruto. Confesse para Ele. Peça para Ele tirar de você. Espírito